Agora a gente vai ver um pouco o que são frações equivalentes. Então vamos lá. Frações equivalentes são as frações que representam a mesma quantidade. Então vamos ver como é que isso se comporta. Aqui temos 4 desenhos onde está pintada a mesma quantidade. E no primeiro, vamos supor que isso aqui fosse um recipiente e esse recipiente estava metade cheio. Então, foi dividido em duas partes e cada parte dessa a gente representa como um meio. Nessa outra situação, esse mesmo recipiente foi dividido em 4 partes. Se foi dividido em 4 partes e se foi pego 2 partes, então cada parte dessa é 1/4. Se foi pego 2 partes, então 2/4. No terceiro recipiente, se a gente considerar como recipiente, foi dividido agora em 6 partes e foram consideradas 3. Então, se foi dividido em 6 e foi considerada 3, então a gente representa como 3/6. Na quarta e última representação, se fosse um recipiente e esse recipiente fosse dividido em 8 partes e foi considerada 4, então poderíamos representar como 4/8. Mas notem que a quantidade que foram pegos representam a mesma coisa. Ou seja, essas 4 frações aqui são chamadas frações equivalentes, ou seja, significam a mesma quantidade. Nesta outra situação, temos 2 círculos de mesmo tamanho. Então temos que esse círculo aqui foi dividido em 3 partes iguais. Se for dividido em 3 partes iguais, cada parte é representada por 1/3. Nesse outro círculo, foi dividido agora em 6 partes. Se for dividido em 6 partes, a parte de baixo é o denominador, são 6, e foram consideradas 2 partes, então 2/6. Mas notem que essas duas frações representam a mesma quantidade, ou seja, 1/3 é equivalente a 2/6. Vamos agora para uma situação real. Aqui temos 2 bolos de chocolate iguais, onde a linha vermelha dividiu o bolo em 2 partes iguais. Se a pessoa comer metade desse bolo, então ela comeu 1/2 do bolo. Esse mesmo bolo, se fosse dividido em 8 partes iguais e a pessoa comeu 4 partes, significaria que ele comeu metade do bolo. Então, 1/2 é equivalente a 4/8. Agora vamos resolver alguns probleminhas que envolvam frações. Então acompanhe comigo a leitura do primeiro. O tanque de combustível de um automóvel tem capacidade para 60 litros. Qual a quantidade de litros necessária para encher 3/4 desse tanque? Então vamos lá. Aqui a gente pode resolver de 2 maneiras. A gente pode fazer um desenhozinho aqui e sempre a gente divide pela parte de baixo. Então foi dividido em 4 partes. Vamos dizer que essas 4 partes são iguais, certo? Então, se foi dividido em 4 partes, cada parte dessa aqui é 1/4. E o total de litros que cabe nesse tanque são 60 litros.
E se esse tanque foi dividido em 4 partes, então em cada parte desse tanque cabem 15 litros. Se foi considerada 3 das 4 partes, então 3 de 15 são 45 litros. Então a quantidade de litros que cabe em 3/4 desse tanque são 45 litros. Qual era a outra maneira de resolver? A gente dividiria, claro, 60 por 4, sempre divide pelo denominador, que é a parte de baixo, e considera o numerador. Então, 1 vezes 4 é 4, sobram 2, baixa o 0, 5 vezes 4 é 20, então 60 dividido em 4 partes é 15, e foi considerada 3 partes, então aqui eu multiplico por 3, claro que vai dar 45, então a resposta 45 litros. Vamos à resolução da outra questão, acompanhe comigo. Ione comeu 2/5 de uma barra de chocolate de 300 gramas. Quantos gramas Ione comeu? Quantos gramas sobraram? Então esse probleminha resolve parecido com a questão anterior. Só que aqui o denominador é 5, então a gente vai dividir em 5 partes iguais. Se for dividido em 5 partes iguais, cada uma parte dessa aqui é 1/5. Então, pegamos os 300 gramas e dividimos em 5 partes. Então, 300 gramas dividido em 5 partes. 6 vezes 5 é 30, não sobra nada. Baixou um zero aqui, baixou o outro aqui. Então, cada partinha dessa do chocolate são 60 gramas. Então, se foi considerado 2, a gente pega 2 partes. Então, quanto Ione comeu? Ione comeu 120 gramas. Quantos sobraram? Claro, só vai fazer 300, tira os 120, então sobraram 180, sobraram 180 gramas. Então, Ione comeu 120 gramas, que corresponde a 2/5, e sobraram, claro, 180 gramas, que representam 3/5. Continuando a resolução de problemas que envolvem frações, acompanhe comigo a leitura de mais um. Em um colégio com 660 alunos, 1/3 deles gostam de futebol, 1/4 gostam de basquete, o restante pratica outros esportes. Quantos são os alunos que gostam de basquete? Então vamos lá, né? Então, para resolver essa questão, basta dividir 660, que é o total dos alunos, por 4. Por que por 4? Porque ele só quer saber o número de alunos que gostam de basquete. E a fração que representa o número de alunos que gostam de basquete é 1/4. Então, basta dividir por 4. Então, aqui dá 1, sobra 2, baixa o 6. 6 vezes 4 é 24. Sobram 2, baixa o 0. 5 vezes 4 é 20. E 20 tira 20, nada. Então, aqui são 165 alunos que gostam de praticar basquete. Fazendo isso na calculadora, basta dividir 660, basta dividir 660 por 4. Então, 165 alunos.
Como já disse em outras questões, em outras aulas, não quero que vocês sejam fazedores de conta. Eu quero que vocês leiam o problema, interpretem e só assim usem a calculadora. Não precisa fazer conta manuscritos. Vamos a mais uma questãozinha aqui. Acompanhe comigo a leitura. Em uma comemoração de aniversário, compareceram 4/5 dos convidados. Determine o número de convidados, sabendo que faltaram 12 pessoas. Como resolver esse problema? Aqui é uma fração em que a parte de baixo do denominador é 5. Então, vamos fazer um desenhozinho aqui e dividir em 5 partes. Como já vimos em outras questões, se for dividido em 5 partes, cada parte é 1/5. Aí ele fala além, sabendo que faltaram 12 pessoas. Então, esses 12 representam 1/5. Por que 1/5? Porque compareceram 5/4. Então, para completar o total de pessoas, de convidados, faltaram 1/5. E esse 1/5 são 12 pessoas. Esse 1/5 são 12 pessoas. Claro, a pergunta é para saber quantos convidados. Então, só é fazer 12, 5 vezes. 10 vai 1, 5 mais 1, 6. Então, o total de convidados era 60 convidados. Continuando, vamos a mais um probleminha. Gastei 1/6 do meu salário para pagar o aluguel. Sabendo que me restaram R$ 1.500, qual o valor do meu salário? Eu já adiantei aqui, ó, já fiz um retângulo, já dividi em 6 partes. Então, cada uma parte dessa, claro, é 1/6. Cada uma parte dessa é 1/6. Vamos lá o que diz a questão. 1/6 ele pagou de aluguel. E ele diz que ainda restaram R$ 1.500. Ou seja, 1/6 mais o que restou dá o salário todo. E o que restou, claro, foram 5/6. Por que 5/6? Porque 1/6 mais 5/6 dá 6/6, que é o inteiro. Então, esse R$ 1.500 são 5/6, que é o dinheiro que restou. Então, 5/6 foi o dinheiro que restou. Então, 5 partes dessa é R$ 1.500. Então, R$ 1.500 dividido em 5. Por que em 5 mais uma vez? Porque cada uma parte dessa é 1/6 e o que restou foi 5/6 e o que restou foi R$ 1.500. Então, vamos lá. 3 vezes 5 é 15. Baixa 2 zeros, baixa 2 zeros. Então, cada uma parte dessa aqui cada uma parte é R$ 300. Então, a pergunta é, qual o valor do meu salário? Ele diz que, tirando 1/6 ficou R$ 1.500. Então, ó, 1/6 são 300. Então, o que é que a gente faz? 1.500, que foi o que restou, mais 300. Então, dá R$ 1.800. Esse é o meu salário.
Vamos a mais uma questão. Leiam comigo. Em uma escola estudam 360 alunos, sendo 4 nonos meninos e o restante meninas. Quantos são os meninos e quantas são as meninas? Vamos lá. Então, a gente sabe que o total de alunos é 360. E sempre divide pelo denominador, que é a parte de baixo. Então, vamos dividir por 9. 4 vezes 9 é 36. Baixo um zero aqui, baixei aqui. Então, ó, se for dividido em 9 e 4 nonos, então a gente pega e multiplica por 4. Por que multiplica por 4? Porque 4 nonos são os meninos. Então, quando a gente multiplica por 4, a gente descobre quem são os meninos. Então, vamos lá. 4 vezes 0 é 0 e 4 vezes 4 é 16. Então, os meninos são 160. Esses são os meninos. Claro, se 160 são os meninos, a gente faz o total menos os meninos, que, claro, o que sobra vai ser as meninas. Então, resumindo, temos 160 meninos e temos 200 meninas.